Olá meninos, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma tarde de aula. Hoje, sexta-feira, dia 30 de abril, mês de abril ainda embora, dando adeus, 30 de abril de 2021. Peço que Jesus possa abençoar mais uma tarde, possamos agradecer a Ele por ter chegado até aqui. Vencemos mais uma semana e estamos aqui nessa sexta-feira finalizando nossa semana de atividades de aula, tá bom? Então, Felipe e Letícia, espero que os dois estejam bem. E a nossa aula, a primeira aula hoje, nesse primeiro momento, a gente vai começar com geografia, como todas as sextas-feiras. E a gente vai fazer a nossa atividade no volume 2, tá certo? Também. E vocês vão abrir aí na página 13, tá certo? Quando vocês abrirem aí na página 13 de Geografia, a gente vai estudar um pouquinho sobre trabalho na cidade, tá ok? Então a gente vai dar uma lida junto aqui nessa página 13, temos a página 14 e também a página 15. Então vocês acompanham aí junto com a tia a leitura em casa, tá certo? A tia vai lendo e vocês vão acompanhando junto com o tio, tá ok? Trabalho na cidade. Nas cidades, as principais atividades econômicas que encontramos são as ligadas à prestação de serviço e ao comércio. Como, por exemplo, de serviços, temos administração pública, bancos, hospitais, clínicas médicas, empresas de comunicação, escolas, faculdades e etc. Logo embaixo, após a imagem, já o comércio corresponde às lojas, shopping center, supermercados, restaurantes, entre outros. Temos algumas imagens aí mostrando para a gente alguns exemplos, né? Aí tem um banco para retirada de dinheiro, temos um supermercado, clientes comprando diferentes produtos, lá em cima clientes fazendo uso de caixas eletrônicos em agência bancária. Continuando a leitura. Há também, em muitas cidades, atividades industriais, nas quais são produzidos alimentos, vestuário, eletrodomésticos, automóveis, entre outros produtos. Então, vamos para a página 14, tá certo? Na página 14, na indústria automobilística, a mecanização e a automação nas linhas de produção são cada vez mais utilizadas e tendem a substituir postos de trabalho antes ocupados por operários. Então temos uma imagem aí que fala linha de montagem mecanizada na indústria automobilística, que até acabou de explicar para vocês. Então aí está mostrando uma indústria, né? Mostrando para a gente um exemplo de como é uma indústria. Logo abaixo, as relações de trabalho vêm demonstrando profundas mudanças, como as vendas online, possibilitadas pela internet, para que as pessoas de lugares distantes possam comprar e vender produtos. Então, aqui está falando do que a gente vive hoje em dia, né? Os pais de vocês compram muitas coisas online pela internet, né? E recebem na casa deles, né? Sem precisar sair de casa. No entanto, as cidades há também dificuldades relacionadas ao trabalho, como o trânsito ou custo da locação e compra de espaços. Atualmente, algumas pessoas têm profissões que possibilitam realizar seus trabalhos em casa, no sistema conhecido como home office. Outras compartilham espaços comuns, exercendo atividades profissionais diversas em escritórios denominados coworking, que é esse aí embaixo, tá certo? Coworking, tá ok? Então, aí embaixo está mostrando algumas imagens. Uma pessoa realizando seu trabalho em casa, home office. Então tem um homem aí trabalhando, tá explicando como é que se trabalha dessa forma, tá certo? Um rapaz aí trabalhando em casa, que a maioria das pessoas estão fazendo isso hoje em dia, devido até à pandemia, não é isso, Letícia e Felipe? Temos aí pessoas compartilhando um espaço
espaço comum no exercício de sua atividade profissional, que é sobre essa palavrinha que a tia leu, convoque, tá certo? Essa palavrinha aí que a tia acabou de ler lá em cima e está mostrando exemplo de como as pessoas trabalham dessa forma. Então vamos para a página 15, setores econômicos. As atividades econômicas podem ser divididas em 3 setores: primários, secundários e terciário. Então vamos ver um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Setor primário: atividades que produzem matérias-primas como o extrativismo, a pecuária e a agricultura. O setor secundário: atividades responsáveis por transformar matérias-primas produzidas pelo setor primário em mercadorias industrializadas, automóveis, eletrônicos, casas, máquinas, roupas e etc. Setor terciário são atividades econômicas de comércio, prestação de serviço em que os produtos são direcionados ao consumidor. Então aí está explicando um pouquinho o que é setor primário, setor secundário e setor terciário, tá certo? Mostrando o que é cada um. Então, após a gente ler essas páginas, vamos realizar a nossa atividade de sala, tá certo? Que será na página 16 e 17. Vocês vão responder a algumas questões, tá certo? São 2 questões, da 16 até a 17, com relação ao que a gente leu agora, falando um pouquinho, tá certo? De, como está lá na página 13, trabalho na cidade, tá certo? Falando um pouquinho sobre setores econômicos, setor primário, setor secundário, setor terciário, tá certo? Então você vai responder a primeira questão, tá bom? Complete o quadro na página 16, atividade de sala. Complete o quadro escrevendo o nome de cada profissão na coluna correspondente. Depois faça o que se pede a seguir. Então você vai completar o quadro aí, tem a profissão, setor da economia, primeiro, segundo e terceiro, predomínio das atividades, cidade e campo, e você vai sair organizando, tá certo? Aí de forma correta. Temos as imagens aqui do lado, você vai falar o nome de cada profissão. Temos aí a primeira, a segunda do ladinho do quadrinho, temos a terceira, temos a quarta, a quinta, a sexta. É preciso que você primeiro coloque o nome de cada profissão, tá certo? O que é que o primeiro faz? O que é que o segundo faz? Você vai colocar o nome da profissão. Temos ali a letra A. Marque com um X no quadro que corresponde ao setor de economia de cada profissão. Letra B. Marque um X para cada uma das atividades, indicando se predomina na cidade ou no campo. Letra C. Após o preenchimento do quadro, analise onde há maior diversidade de profissões, no campo ou na cidade. Então, você vai voltar lá para o quadro que você preencheu, que é o da questão 1, e você vai estar respondendo a letra C. Página 17, questão 2. Analise o gráfico e depois responda as questões. Temos um gráfico aí, distribuição das populações urbana e rural no Brasil. Então, temos aí milhões de habitantes. Temos aí os quadradinhos. Perdão. Os quadradinhos das áreas urbanas, eles são na cor vinho, não é isso? Os quadradinhos na cor amarela são as áreas rurais. Então, você vai ver aqui essa distribuição e você vai ver aqui a quantia olhando pela cor do quadradinho. Quadrado vinho, área urbana. Quadrado rural, área amarela. Então, você pode ver aí, ó, esse percentual aí, 1940, a área urbana, ela está mais abaixo do que a área rural. Então, é dessa forma que você vai estar olhando esse quadrado, esse gráfico aí, tá certo? Nessa questão 2. Então, vamos lá. Na questão 2 temos o quê? Temos letra A. Qual é o tema representado no gráfico?
Então você vai lá responder qual é o tema. Letra B. De acordo com os dados do IBGE, em 2010, a população brasileira estava concentrada na área urbana ou na área rural? Letra C. Em sua opinião, porque a maior parte da população vive em área urbana. Então, essa é uma resposta pessoal, tá certo? Tenho certeza que vocês vão saber responder essa letra C muito bem, tá bom? Na questão pessoal, porque já estudamos muito sobre área urbana e área rural, não é isso? Então, essas são as atividades de vocês de sala, 16 e 17, temos 2 questões, tá certo? A atividade de vocês para casa será página 18 e página 19 de geografia, tá certo? Vocês vão responder a terceira questão, finalizando, e vão responder a página 19 para casa de geografia, tá certo? Atividade de vocês para casa de geografia. Então, vamos finalizar aqui geografia. Estudamos hoje um pouquinho, né, sobre trabalho na cidade, sobre setor primário, secundário e terciário, né? Algumas curiosidades na página 14, tá certo? Importantes. Então, após estudar um pouco de geografia, tá certo? Vamos dar uma respirada, você vai dar fazer um lanche, dar uma pausa, e depois dessa pausa, você vai fazer a atividade no seu livro de arte, tá certo? Então, você vai para o seu livro de arte, vamos realizar uma atividade de sala no livro de arte. A de casa foi de geografia. E no seu livro de arte, né, as páginas são 4, 5, 6 e 7, no seu livro de arte, tá ok? Esse livrinho aqui, ó. Você vai estar realizando a atividade, tá bom? Da nossa aula de arte nesse segundo momento. Então, nossa aula de sexta-feira está finalizando por aqui. Que Deus abençoe vocês. Um final de semana abençoado. Se cuidem, Deus proteja vocês, proteja a família de vocês. E o que vocês, né, precisarem, podem estar falando com a tia, que a tia vai estar respondendo assim que puder, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e um bom final de semana.